casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Senhor. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Com toda a força, diga essa casa, vamos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, deixamos tudo, tudo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, cada vida, cada coração aqui. Apareça, Que o teu nome cresça, vem me incendiar. vem me incendiar. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça e eu me constranja Com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. servo de todos Que os ele irmãos, cresça, eu diminua, ele apareça. não me constranja com a sua glória E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória. todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Yeshua, Yeshua.
este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Erga suas mãos, queridos, nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Seja inundado com a presença do Espírito Santo neste lugar. Queridos, não se renda a Ele. Ele está aqui. Diga o nome dele. Feche os seus olhos e diga Yeshua. Yeshua. Ele está aqui neste lugar, querido. Erga suas mãos. Ele está aqui curando. Ele está aqui libertando. Yeshua Amashiach. Sabe, queridos, eu não sei o que você veio fazer aqui. Se você veio atrás de cura, de libertação, ou apenas de um movimento que você ficou sabendo que traz a presença de Deus. Mas eu quero dizer que existe um povo reunido neste lugar que quer somente a presença do Rei, que quer apenas o reino de Deus. Por isso eu quero que você erga suas mãos, porque enquanto você estiver adorando, porque Ele está aqui neste lugar, enquanto você estiver levantando, talvez você não tenha forças nem para cantar, mas nem para falar. Mas eu quero te dizer que o Deus de amor, o Deus de poder, o Deus que sacrificou a sua vida por amor a você está aqui. E o reino dele está se estendendo sobre, não somente sobre essa casa, mas sobre a sua casa física, na sua casa. Você crê nisso? Que enquanto você está aqui adorando, Ele está enviando os anjos dele lá na sua casa, transformando a vida dos seus filhos, fazendo a obra que nós, seres humanos, não podem fazer. Por isso, erga suas mãos e diga: teu reino, teu reino vem. Teu reino vem. Vem sobre este lugar. Teu reino vem sobre a sua casa, sobre a sua família. Teu reino vem. Diga, abre sua boca e diga: teu reino vem. Teu reino vem sobre a minha família. Teu reino vem. Teu reino vem sobre o seu casamento. O reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Erga suas mãos, erga sua voz e diga: pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra Erga suas mãos, erga sua voz e diga: pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Eu gostaria que você pensasse, tentasse imaginar
que nesse lugar só há você e Deus. Então feche os seus olhos, esqueça a pessoa que está do seu lado. Esqueça ela. Você veio aqui nessa noite para ter um encontro com Ele. Feche, feche. Nós vamos desligar as luzes para você não se dispersar. Para que você não se distraia. Porque o Espírito Santo de Deus quer falar contigo nessa noite. Feche os seus olhos, queridos. Yeshua. Fale com Ele. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para estar aqui. Tu tens liberdade para estar aqui. Tu tens liberdade. Tu tens liberdade para estar aqui. Tu tens liberdade para estar aqui. Jesus, você pode erguer as suas mãos e dizer isso a Ele. Tu tens liberdade para estar aqui. Tu tens liberdade para estar aqui. Jesus, Tu tens liberdade, Espírito Santo. Tu tens liberdade para estar aqui. Tu tens liberdade para estar aqui. Jesus, lembra onde você quer que Ele esteja e fale. Tu tens liberdade para estar lá. Tu tens liberdade para estar lá. Tu tens liberdade para estar lá. Jesus, aonde você quer que Ele esteja e que tenha liberdade, diga e pense no lugar. Tu tens liberdade para estar lá. Tu tens liberdade para estar lá. Jesus, Tu tens liberdade para estar na minha casa, Jesus. Vamos lá, igreja. Tu tens liberdade para estar na minha casa. Tu tens liberdade para estar na minha casa. Tu tens liberdade para estar na minha casa. Jesus, você pode dizer isso? Tu tens liberdade para estar na minha casa. Tu tens liberdade para estar na minha casa. Jesus, faz o que Tu quiseres de nós nessa noite, Espírito Santo. Este lugar é Teu. A nossa vida é Tua. Tu és santo. Tu és maravilhoso. Com mãos levantadas nós Te adoramos. Nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Tu tens liberdade neste lugar, Senhor, para fazer o que Tu quiseres de nós, Pai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos, cante isso, vamos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Se Ele tem liberdade realmente no seu coração, na sua vida, cante isso. Tens liberdade De dentro do seu coração, igreja, vamos. Espírito Santo, Espírito
Santo, eu sou tua casa. Vamos, diga! Eu sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda, Pai, muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, Senhor. Muda as coisas. Mais uma vez, diga: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Queridos, o que nós estamos vivendo aqui nesses dias tem sido coisas tão grandiosas e rápidas. Quem está aqui junto, com o privilégio de estarmos juntos, está vendo as coisas que Deus está fazendo. E aí pertinho de você tem um papel, como a Mari falou da música dela. Tem uma música chamada Mãos Levantadas. E os nossos queridos amigos foram, eu acho que umas 2, 3 semanas, né? Na Bethel, na Califórnia. E eles foram inundados com essa canção, compartilharam conosco. Nós pegamos a tradução, nós traduzimos e isso vai virar uma canção, um ministério. E desde já, eu vou confirmar com vocês, mas desde já eu quero convidar você, como igreja, praticamente dia 20, pode falar, pastora? Pode. Não pode espalhar, porque isso aqui é algo... Nós, dia 20 de dezembro, nós vamos estar aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma atmosfera, gravando essa música, adorando ao Senhor. E se você é um adorador fiel, nós não queremos pessoas aqui levantando a mão assim de acenação, observadores, não. Nós queremos adoradores. E é por esse motivo que você está com esse papelzinho aqui, que hoje vocês vão aprender, mas no dia vocês vão adorar. Então, vamos lá, junta aí, pode ligar a luz. Só porque vocês vão aprender, viu? E nós vamos ministrar essa música. Essa música é o reino puro, porque é só adorando a Deus. Ela diz assim, ó: santo, maravilhoso, grande, glorioso, onipotente, justo e poderoso. Vou pegar a letra também. Nós te louvamos, elevamos, engrandecemos, glorificamos, te exaltamos, celebramos, adoramos, aleluia. Vamos lá! Santo, maravilhoso, grande, glorioso,
glorioso, onipotente, justo e poderoso. Nós te louvamos, elevamos, engrandecemos, glorificamos, te exaltamos, celebramos, adoramos, aleluia. Recebe a nossa adoração, Jesus. Oh, vamos lá, vamos aprender. A tua voz do trono vem em majestade e poder, cercado por uma canção, cercado por uma canção, e todos cantam, vamos cantar que Ele é santo, santo, maravilhoso, grande, glorioso, onipotente, justo e poderoso. Nós te louvamos, elevamos, engrandecemos, glorificamos, te exaltamos, celebramos, adoramos, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, elevamos o teu nome neste lugar, Jesus, aquele que era, aquele que era, aquele que é, contemple o grande eu sou. Com mãos levantadas, nós te adoramos, nosso Deus acima de tudo, nosso Deus acima de tudo. Diga: santo, maravilhoso, grande, glorioso, onipotente, justo e poderoso. Nós te louvamos, elevamos, engrandecemos, glorificamos, te exaltamos, celebramos, adoramos, aleluia. Santo, maravilhoso, você pode dizer isso? Grande, glorioso, onipotente, justo e poderoso. Nós te louvamos, elevamos, engrandecemos, glorificamos, te exaltamos, celebramos, adoramos. Glórias ao Cordeiro que vive, glórias àquele que reina, glórias ao único digno de louvor. Você pode dizer isso? Glórias ao Cordeiro que vive, glórias àquele que reina, glórias ao único digno de louvor. Pega suas mãos, igreja. Santo, maravilhoso, grande, glorioso, onipotente, justo e poderoso. Nós te louvamos, elevamos, engrandecemos, glorificamos, elevamos, celebramos, adoramos. Vamos lá, santo, santo, maravilhoso, grande, glorioso, onipotente, justo e poderoso. Nós te louvamos, elevamos, engrandecemos, glorificamos, te exaltamos, celebramos, adoramos. Glórias ao Cordeiro que vive, glórias àquele que reina, glórias ao único
digno de louvor. Glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro que vive, glórias àquele que reina, glórias ao único digno de louvor. Te adoramos, Jesus. Amém. Ainda nesse mesmo espírito, quero que você feche seus olhos, todos. O Espírito Santo, ele é muito real nesse lugar. Nós estamos chegando ao fim do ano, e eu não sei como foi o seu ano, se o seu ano foi um ano positivo, negativo. Eu não sei como foram as suas guerras esse ano, mas eu sei de uma coisa: você está no lugar certo, na hora certa, e foi o Espírito Santo que te trouxe nesse lugar, porque Ele vai te trazer refrigério nessa noite. Lá em Mateus 11 fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como estão as suas finanças, eu não sei como estão as suas emoções, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo te trouxe nesse lugar nessa noite, porque Ele quer te curar. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer pegar esse peso no seu coração que você tem carregado durante o ano inteiro. E eu quero te convidar, você que deseja, fala assim: Senhor, eu estou cansado. Esse ano não foi fácil nas minhas finanças, esse ano não foi fácil no meu casamento, esse ano não foi fácil em área nenhuma. Senhor, eu quero te entregar, porque o fardo dele é suave. E Ele quer trazer algo novo e vinho novo sobre a sua vida nessa noite. Mas você precisa deixar no altar. E eu queria te convidar a vir na frente. Você que quer, fala assim, você que precisa. Não precisa ter vergonha, é o seu momento, é você e Deus. Mas eu quero te convidar, porque o Espírito Santo está aqui nesse lugar e Ele quer fazer com que você não carregue mais isso. Senhor, o Senhor é o Deus fiel. O Senhor é o Deus da nossa vida. Fique à vontade de vir na frente, se você quiser. Se você não quiser, eu quero te convidar. Se ajoelhe no seu lugar, não precisa ter vergonha. Esse é um lugar de muita liberdade, onde o Espírito Santo age e Ele flui da maneira que Ele quiser. Senhor, nós te convidamos. Venha na vida, Pai, daquele que precisa de refrigério. Jesus, venha na vida daquele que precisa de descanso nessa noite. Aquele que precisa ser fortalecido no casamento, fortalece, Pai, em nome de Jesus. Fortalece o marido que está cansado. Senhor, fortalece a esposa, Senhor, que está cansada. Fortalece o filho, Pai. Oh, Jesus, fortalece os corações nessa noite. Nós te pedimos, venha, Deus, com teu refrigério agora. Jesus, nós te entregamos as nossas dores, te entregamos as nossas dificuldades, te entregamos os nossos pecados, Pai. Te entregamos tudo que temos e somos. Espírito Santo, venha nesse lugar. Espírito Santo, venha sobre as vidas de cada um aqui, Pai. O Senhor trouxe cada uma delas para esse lugar, porque o Senhor tem uma palavra para cada uma delas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, traz refrigério no coração cansado. Traz, Jesus, vinho novo. Nós te pedimos, Pai, seja conosco, seja nas nossas vidas, seja na nossa família, Pai. Senhor, traz descanso ao nosso coração. Muitas vezes foi um ano difícil, Pai. Passamos por pressões, pensamos muitas vezes em desistir, mas o Senhor estava lá. Quando Deus entrávamos no nosso quarto chorando, o Senhor estava lá. O Senhor é o consolador dos nossos corações. E Deus, eu oro para que o Senhor venha consolar a tua igreja. O Senhor venha consolar o coração machucado, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, seja conosco nessa noite. Traz refrigério, Senhor. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que muda realidades. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que essa é a noite de mudanças de realidade. Deus, em nome de Jesus, nós terminaremos o ano, Pai, na Tua presença. Na Tua palavra diz do que adianta ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua presença em nossas vidas, nós queremos a Tua glória, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo nessa noite. Senhor, nós clamamos, Jesus, assim como diz esse louvor, Pai, em Teus braços é o Teu descanso, é o nosso descanso. Eu quero te convidar, descanse no Senhor agora. Em Teus braços é o meu descanso. Se você puder, se abrace nesse momento. Eu quero te convidar, se abrace o seu coração. Meu descanso. Que o Espírito Santo vai trazer consolo. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, Eu quero te convidar, você que sabe cantar esse louvor, fique em pé e comece a adorar. acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em Tua graça. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Oh, oh, oh. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. diga, Em Teus braços é o meu descanso. 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 Amém. A gente já vai passar pela palavra, mas eu sinto a presença de Deus nesse lugar.
Eu queria que você falasse palavras ao Senhor, como nós cantamos agora. Diga a Ele agora que Ele é grande. Senhor, o Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso. O Senhor é grande, o Senhor é digno. Deus, o Senhor é tudo que precisamos. Elevamos, Senhor, as nossas vozes para declarar, Deus, o Teu senhorio, o Teu poder. Senhor, reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos. Eu sei que o Senhor endireita as nossas veredas, quando assim o reconhecemos. E queremos, Senhor, dar a Ti a honra, a glória, o louvor, o governo. Dizer, Deus, que Tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Obrigada, Deus, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos visitar. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça que nos alcançou. Obrigada, Jesus, por mesmo não sendo merecedores, a Tua graça, como cantamos, a Sua graça nos alcançou. É por graça, é pela graça, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Pode sentar. Bom, estamos hoje aqui sem os maridos, né, Ju? Daniel e o Pedro estão em viagem a trabalho, mas eu sei que eles estão ligadinhos lá com o que está acontecendo aqui, com o que o Senhor está fazendo. E eu queria só apresentar um pouquinho, que eu estou vendo gente nova aqui hoje. Nós somos, na verdade, esse nominho que a gente colocou, Kingdom Center, na verdade, nós estamos abrindo a nossa casa por um chamado do Senhor. O Senhor já tem muito tempo que fala com a gente sobre algo que nós temos a entregar. A gente não pode reter mais. Então, Kingdom Center é em inglês, mas é um centro do reino, um pedacinho do céu que a gente quer ser canais para que a presença manifesta de Deus venha sobre esse lugar, venha sobre a vida das pessoas. E estamos aqui somente como instrumentos do que o Senhor quer fazer, Ele que vai fazer. E eu fico muito maravilhada assim com o Senhor. Eu acho que a equipe de louvor futucou minha palavra aqui, eu acho. Porque as músicas que foram cantadas, eu te falei, Aline, eu te falei o tema. Que a gente fica, né, Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque o Senhor fala primeiro comigo. Eu acho que quando a gente passa uma palavra, é porque o Senhor falou com a gente primeiro. Então, o Senhor ministrou muitas coisas ao meu coração essa semana, e o Senhor falou, não, é isso mesmo. E nós cantamos, né, sobre essa casa, é sua casa. Nós deixamos ela para você, nós somos a habitação de Deus. Eu queria, de uma forma bem... Eu preferia a minha ali, ó. Pega para mim ali, por favor. O negócio desse copo aqui, depois sabe como é que eu sou TDAH, não sou mais. Eu quebro esse trem aí. Obrigada. Obrigada. E aí vê o Espírito Santo, que é Ele, a obra dEle, Ele que se move, Ele que faz as coisas acontecer. Então, quando eu estava fazendo a palavra e vendo aqui o louvor ao Senhor, é a mensagem que o Senhor quer passar, é o que o Senhor quer falar, então, é Deus quem faz. E normalmente a gente deveria, inclusive, né? Acho que porque Deus ele é o nosso ensinador, então muitas vezes quando nós não sabemos nos organizar, Ele organiza tudo. Ele faz o tema e Ele colocou o tema e Ele faz a música, o louvor que Ele quer. Mas enfim, eu vou ler aqui a passagem bíblica que está em 2 Reis, se você quiser abrir. Eu vou ler meio leitura dinâmica, como eu leio para as minhas filhas, porque às vezes tem umas palavras assim diferentes. Aí eu vou, não floreando a história, é a história, mas a gente vai fazendo de uma forma que fique mais fácil. Então, vamos lá. 2 Reis 4, de 1 a 7, que fala sobre a viúva e o milagre do azeite. É isso. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo, o meu marido, o seu servo, está morto. E o Senhor sabe que ele temia a Deus. E veio um credor. Eles estavam devendo, então veio um credor para levar os meus filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, o que você quer que eu faça por você?
Diga-me o que tem na sua casa. Ela respondeu, tem um azeite. Então, ele falou para ela, vá, peça vasilhas, vai lá nos vizinhos, peça vasilhas, mais vasilhas, e traga. Entre na sua casa com seus filhos e derrame o azeite naquelas vasilhas. E ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fez o que ele disse. E os filhos foram passando as vasilhas, e ela foi enchendo de azeite. Os filhos foram passando as vasilhas, ela foi enchendo de azeite. E aí, quando ela, de repente, fala assim, cadê? Me dá mais. E os filhos falam, mas acabou, não tem mais vasilhas. Então, quando não tinha mais vasilhas, aí ela falou, então, o azeite parou. E ela foi contou ao homem de Deus, Eliseu, e ele falou, vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Então, essa é uma história que aconteceu no Antigo Testamento, debaixo de uma velha aliança. Eu não sei se todos aqui já ouviram falar, né, conhecem, mas sim. Eu já ouvi várias palavras sobre essa passagem da viúva, do azeite, mas não é exatamente essa passagem que eu quero, na verdade, a história que eu vou falar e decorrer. Porque Deus tem um paralelo para falar sobre essa passagem. Então, como eu disse, ela estava debaixo de uma velha aliança. Após Jesus veio um Novo Testamento, uma nova aliança. Bom, eu quero fazer um paralelo, e para isso eu vou falar um pouquinho do que acontecia nessa antiga aliança. Eu vou falar um pouquinho da história lá do Éden, na criação de todas as coisas. No princípio, no jardim do Éden, o homem andava com Deus. Deus fez o Éden, colocou o homem, falou para o homem, domine sobre todas as coisas. E o Éden era o céu na terra. Deus andava com o homem, falava com o homem. A voz de Deus não era uma voz distante, a voz de Deus era viva, ele estava ali. Diz que na viração do dia, todos os dias, o Senhor visitava o homem e a mulher e conversava com eles, como a gente conversa aqui. Então, Deus morava ali. Adão e Eva, eles não precisavam buscar a voz de Deus, porque Deus habitava, a presença de Deus habitava ali. Não era distante, não era rara, não era de vez em quando, não, era todos os dias. Todos os dias Deus visitava. Então, a voz de Deus, ela ecoava pelo jardim todos os dias. E o que acontece? Quando Deus fala para o homem, de tudo aqui vocês podem comer, menos daquela árvore. Aquela árvore, se vocês comerem, vocês vão morrer. Aquela árvore, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Quando o homem peca, quando o homem erra o alvo, o que acontece é um rompimento da comunhão de Deus com os homens. O acesso foi quebrado. O homem, ele foi afastado da presença manifesta de Deus. E a partir desse rompimento, houve uma grande distância entre o homem e os céus. A voz de Deus passou a ser rara. Não se ouvia a voz de Deus como era, né? Então foi rompido o relacionamento. Poucos homens eram escolhidos para ser representantes de Deus na terra, que eram os profetas. Os profetas eram a voz de Deus. Então, quando você queria ouvir a Deus, você procurava quem? Profeta. Você não tinha acesso ao Pai. Senhor, não tinha. Você falava com um profeta, era um representante de Deus na terra. Que nós conhecemos, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu. Então, Deus falava com um homem e o povo era governado por essa voz. O povo não buscava diretamente o Pai, buscava o profeta, como eu disse. E foi o que ocorreu com a viúva. Ela vai atrás de Deus através de um profeta. Quando a viúva vai até Eliseu, ela está dizendo, eu preciso de uma resposta do céu. Eu tenho algo, eu tenho uma necessidade. Eu preciso de uma resposta dos céus. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Então, assim, existiam, como a gente lê o Antigo Testamento, existiam muitos milagres. Não, muitos é a palavra errada. Existiam alguns milagres. Existia o mar se abrindo, né, a rocha que se fendeu e saiu água, enfim, né, alguns milagres de cura feitos através dos profetas. E esse é o contexto da velha aliança. Mas agora, com a nova aliança, a conexão, porque algo mudou para sempre. Quando Jesus veio,
o cordeiro que foi entregue, o céu foi rasgado e o Santo dos Santos foi aberto. Quando diz que o véu se rasgou, porque existia um véu que separava o povo do Santo dos Santos, que era a presença de Deus, manifesta ali na arca, e somente um sumo sacerdote, depois de muita purificação, depois de muitos protocolos, ele podia uma vez ao ano entrar naquela cortina, né? O véu era uma cortina, e ele fazia a expiação dos pecados do povo. Então, se você entrasse ali naquele lugar sem autorização, você era fulminado na hora. A presença de Deus, ninguém continha a presença de Deus. Somente uma pessoa muito purificada poderia entrar naquele lugar. Então, hoje, tendo acesso, quando Jesus ele é o nosso mediador, quando ele morre na cruz, ele devolve a nós o acesso que tinha sido perdido. Nós hoje temos acesso aos céus, acesso à voz de Deus, nós podemos falar diretamente com o Pai, nós podemos a qualquer lugar entrar no Santo dos Santos e falar: Senhor, eu quero ouvir sua voz. O Senhor hoje, como nós falamos até da outra vez, o Senhor habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, hoje nós corremos direto para o trono. O mesmo Espírito que falava pelo profeta, agora habita dentro de nós. Esse ar-condicionado bem cedo. Não precisa desligar, não, senão o povo aqui fica morrendo de calor. Eu estou ruim da garganta, bem ruim. Mas vamos lá. Então, agora nós não corremos mais até Deus. Aonde está a voz de Deus? Quem é o profeta? Porque hoje a gente ainda quer fazer isso. Nós queremos escolher um mediador. Deixa eu ver quem é a mulher de Deus, o homem de Deus aqui para orar por mim, para falar o que Deus quer falar comigo. Nós estamos vivendo aquém do que Deus conquistou para nós. Nós temos acesso, cada um de nós temos acesso. Não são superpoderosos, não são aqueles que têm grandes habilidades. Todos nós, do homem mais simples ao homem mais pobre, ao homem mais rico, nós temos o acesso ao Pai, acesso ao trono de Deus, através do Espírito Santo. E por que eu estou falando tudo isso? Eu li lá a história da viúva. O paralelo que o Espírito Santo me fez ler e enxergar algo na nossa vida hoje. Debaixo de uma nova aliança, não debaixo do velho, não debaixo do jugo, do pecado, não pode, não faremos, mas debaixo da graça, onde o Espírito Santo é aquele que nos conduz. Então, na história tinha um profeta, e hoje, na história tinha um profeta, hoje é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. A viúva, ela representa a humanidade necessitada. A viúva, ela tinha uma necessidade. E nós, seres humanos, cada um de nós, sempre teremos uma necessidade espiritual, uma necessidade física, uma necessidade emocional. Todos nós aqui sempre estamos com algo, né, a ser entregue por Deus. E as vasilhas, elas representam a nossa capacidade de receber. As vasilhas eram o container que recebia o óleo. E hoje nós somos o container que recebe o óleo. E o azeite, ele representa a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. É o azeite derramado na vasilha, hoje é o azeite derramado em nós. E aí, eu pergunto, o que cada um de nós estamos fazendo aqui nesse lugar? O que eu estou fazendo nesse lugar? O que cada um de nós estamos fazendo aqui? Gente, vai ter um culto, um lugar ali na casa da Flávia. Todos nós aqui estamos buscando a Deus. É a voz de Deus. É onde está sendo manifesta a presença de Deus. Nós queremos, todos aqui estamos buscando a voz de Deus para algo na nossa vida. Ou conhecer a Deus, andar com Deus. E hoje, Deus está perguntando para nós, quais são as nossas necessidades emocionais? Nós estamos buscando, talvez, aceitação, perdão, validação, ou pertencimento, quando nós nos sentimos sós. Eu quero um lugar para pertencer. Ou uma necessidade física, quando nós estamos doentes, um câncer terminal, ou qualquer doença que nos aflige, que nos afeta. Isso é uma necessidade física, uma provisão financeira, como a própria viúva estava faltando, ela tinha falta de finanças.
não tinha dinheiro, não tinha provisão. E tem também as necessidades espirituais. Às vezes nós estamos passando por lutas interiores, nós estamos passando por perseguições, nós estamos, às vezes, simplesmente, Senhor, eu nem tenho tão grandes problemas, mas eu quero, Senhor, eu tenho sede de Deus, eu tenho fome da presença de Deus, eu não quero estar como eu estou, eu quero ser transformada, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, assim como a viúva chegou com vasilhas vazias, nós precisamos entregar a Deus vasilhas vazias, containers vazios. A Bíblia diz que nós somos a habitação de Deus. A viúva, ela tinha vasilhas físicas, nós temos vasilhas espirituais. As vasilhas dela eram de barro. As nossas são áreas da nossa alma. O ponto principal que o Espírito Santo me levou a meditar e a entregar e a falar com ele, e ele falou, é isso que você vai falar hoje à noite. Sobre vasilhas vazias. Para que o Espírito Santo entre como nós queremos, a presença dele, ele não pode habitar num lugar ocupado, numa vasilha cheia ou numa vasilha tampada. Oi, tudo bom? Desculpa, eu te vi hoje à tarde. E eu queria ressaltar sobre isso, mas antes, algumas características que também são muito importantes que ela teve que passar. Em primeiro lugar, para ouvirmos a Deus, nós precisamos de fé e obediência. Eu vou ler aqui Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A viúva, ela tinha fé, porque senão ela não teria buscado o profeta. Quando a gente não tem fé, eu não quero saber de Deus, nem acredito em Deus, você não procura, você nem busca. Ela tinha fé, ela teve uma atitude, um ato de buscar a voz de Deus. Ela tinha fé e ela tinha disponibilidade para ouvir, porque ela obedeceu. Quando ela pergunta, fala para ele a necessidade, pedindo uma resposta, o que Eliseu faz? Eliseu dá para ela uma instrução. Vá, peça vasilhas vazias, muitas. E a instrução de Deus, ela requer de nós fé. Porque muitas vezes o Senhor vai pedir coisas a nós que a gente não vai entender nada. Não é no nosso entendimento que nós ouvimos e que nós entendemos a Deus. Não é com o nosso entendimento, porque o nosso entendimento você calcula, né? Você pensa, você soma 1 mais 1 é 2, e Deus está falando que às vezes é 4, né? 5 pães e 2 peixinhos. Deus está falando que são vários cestos de pães e 2 e milhares de peixes. Então, para Deus, a instrução, quando Deus nos dá, ela é muitas vezes loucura. E a viúva não questionou Eliseu. Ela disse, na verdade, ela não disse nada, ela só foi. Ela não parou e falou, eu falei que eu estou com uma necessidade financeira e você está falando para eu te dar vasilha? Que história é essa, vasilha? Né? Ela não questionou por quê, como, quando. Eu não falei isso para você, eu não pedi isso. Não, vasilha é vasilha. Então, tá bom, vou trazer a vasilha. E aqui está um dos princípios mais fortes do sobrenatural. O sobrenatural, ele se manifesta quando a nossa obediência encontra a voz do Espírito. Se eu sou uma pessoa que eu vou seguir a instrução, o Espírito Santo, ele vai lá. E ele vai te dar a instrução que você precisa. Eu me lembro, em um momento da minha vida, onde o Espírito Santo mais me visitou. Era algo assim, era atropelador, como acho que está sendo hoje. Eu estava passando por uma dificuldade muito grande na minha vida, muito grande. E onde todas as pessoas ao meu redor falavam assim, não vai dar certo, você é doida, esse negócio nunca vai dar certo. Aconteceu algo muito sério, muito grave, não tem solução, não tem resposta. E o Espírito Santo e Deus começou a me falar, seu casamento é um propósito específico meu. Você vai simplesmente obedecer.
E Deus, eu estou falando com uma amiga hoje, gente, era um tumulto, era um negócio assim louco. Família contra família, era um trem assim. Eu teria sucumbido se eu não tivesse Jesus. E Deus me dava instruções simples: guarda o seu ouvido, guarda os seus olhos. Não entre no... Na época não era Instagram, não. O Espírito Santo falou no meu ouvido: não entre no Facebook e você não vai ouvir ninguém falar nada do Facebook para você. Porque isso vai minar a sua fé e vai minar o que eu estou te falando para você fazer. E, gente, eu não ouvia, o povo achava que eu era doida. Não quero saber o que vão falando na internet, não estou querendo. Eu fazia isso. Minhas irmãs olhavam para mim. Não, porque foi uma instrução de Deus. Porque Deus sabia da minha fraqueza. Se eu ouvisse alguma coisa, algo que entrasse no meu coração contrário, eu poderia não ter seguido. Então, gente, Deus dá instruções pequenas. Instruções simples para a gente. Instruções que Ele vai usar coisa do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É o Facebook, é a vasilha. É isso que Deus vai fazer. A fé não espera entender para obedecer. Ela precisa de uma coisa, da palavra que veio de Deus, só isso. E muitas vezes a palavra que vem de Deus é você ouvir alguém. E Deus fala, aquilo ali é para você. Às vezes é para um monte de gente no culto, a gente acha que é só para a gente, né? E quando nós nos movemos naquilo que Ele diz, mesmo sem compreender, é sem compreender que o impossível ele vai acontecer. Então, o milagre ele não aconteceu com o azeite que derramou, mas quando a viúva ela acreditou na instrução. E assim é com a gente. Muitas vezes o Espírito Santo, eu falei aqui, Deus fala, às vezes as instruções do Senhor é perdoa. Então, vai para o seu quarto orar, fica quietinho um pouquinho, ouve a minha voz. O Senhor muitas vezes me pediu para estar num quarto, só orando e adorando. Separa um tempo comigo. Ou Deus fala, abra mão disso. Abra mão. Esse negócio não te pertence. Não precisa mais disso, abre mão. Ou não vá a tais lugares. Não ande com tais pessoas. Eu tive que deixar muita gente para trás, que não tinha nada a ver com minha fé, ou com meus princípios, o que eu queria viver. E, gente, contamina, a amizade contamina. Você tem que andar com quem você anda. Você tem que escolher com quem você anda. Então, muitas pontes com o passado precisam ser completamente arrasadas. Você bota lá uma dinamite, explode e não volta para lá mais. E, às vezes, Deus fala com a gente assim, ó, só fica quieto aí. Calma, que a gente está assim, esperneando, descabelando. E Deus fala com a gente assim, só calma. Calma o coração, fica quietinho, para de reclamar, para de espernear, para de maldizer, para de fofocar. E aí a gente pensa assim, mas como isso vai resolver? É isso, faz. A fé não entende, a fé obedece. A fé não entende, a fé obedece. Então, nós temos aqui, que eu falei antes, a fé e temos a obediência. E após isso, nós temos vasilhas vazias. Então, Deus ele não pede para a gente o azeite, Ele pede para a gente as vasilhas vazias. A viúva queria o azeite, Eliseu pediu vasilhas. Hoje nós queremos resposta. E o Senhor, às vezes a gente fala, Senhor, muda isso, muda aquilo, cura. Senhor, abre aquela porta que eu preciso. Aquela porta, Senhor. Aquele emprego, Senhor. Então, aquela porta da justiça que está fechada, aquela injustiça que eu passei, tem coisas na justiça acontecendo, nós já passamos por injustiça, já tivemos que crer que o impossível iria acontecer. E muitas vezes não é rápido, porque no processo nós somos também forjados, curados, nós recebemos instrumentos e estratégias, nós estamos instrumentalizados para uma outra situação. Às vezes a gente passa por uma coisa, a gente vê, a gente usando essas habilidades que a gente ganhou, é igual videogame, né? Eu não jogo não, mas o videogame você vai jogando, quando você passa de fase, você fica mais poderoso, você passa de fase, você ganha umas coisinhas, umas bombinhas, uns negócios que não é assim, que criança, não é, Amandinha? Tá nem ouvindo, né? Carinha dela. Então, nós falamos, Espírito Santo, nós precisamos, necessitamos, queremos, eu preciso. E o Espírito Santo diz, me entrega espaço.
me entrega disponibilidade, me entrega um coração vazio, vazio de orgulho, vazio de medo, vazio de controle. Uma coisa muito difícil é você entregar o controle a Deus, mas não é impossível. Na verdade, não existe nada impossível para Deus, e tudo que é impossível para Deus vai ser impossível. Tudo que é possível para Deus vai ser possível para você também. Porque o Senhor nos habilita, Ele nos empodera para nós vencermos coisas que nós nem imaginávamos que conseguiríamos vencer. Quando nós estamos lutando com a força do nosso braço, não dá certo. Principalmente lutar contra pecado, com a força do meu braço, só com o meu entendimento. Eu sei isso aqui, não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Você fez. Porque quem te empodera para você olhar para aquilo ali e falar, nossa, nem sei como eu tinha vontade disso aqui, porque o Senhor te empoderou. Você recebeu um poder sobrenatural sobre aquilo, e aquilo não te domina mais. Porque o Senhor tira a gente da escravidão do pecado. E quando Ele tira, nós realmente, verdadeiramente nos tornamos livres. Nós nem lutamos mais contra aquilo, nós recebemos um novo nível de entendimento, a nossa mentalidade vai sendo transformada. Então, o foco de Deus nunca foi o azeite. O foco de Deus sempre foi o nosso coração rendido. Uma rendição de coração. A fé é a obediência, mas sem a rendição a Deus, a casa vai estar cheia, que o Senhor precisa de uma casa vazia para habitar. O azeite representa a presença, a unção, a ação sobrenatural. Deus se move onde encontra um coração rendido, consciente da presença dEle. O que limita, gente, o fluxo do azeite de Deus não é o azeite de Deus é ilimitado. Deus, Ele é superabundante, extremamente abundante. Ele não existe limites para o Senhor, mas existe vasilhas fechadas que estão impedindo que o azeite, que a glória, a graça de Deus entre. O que acontece quando os nossos medos não são entregues, quando as áreas escondidas, as resistências, as instruções, as tentativas de controlar o que Deus pediu, simplesmente para confiar, mas eu quero controlar isso, Senhor. E o Senhor está falando, entrega, confia. Eu sinto Deus falar com a gente hoje assim, se abra, sem medo, sem paredes, sem meias portas, assim. Sabe aquela porta aberta? Eu lembro quando eu era pequena, eu brigava com minhas irmãs. Na verdade, eu não brigava com elas, não. As duas são mais velhas que eu, e elas brigavam muito. E aí ficava aquela coisa, uma numa porta, na outra porta empurrando, né? Uma na porta, na outra porta empurrando, para uma vou pegar a outra. Você, às vezes, está empurrando, Deus está falando, eu quero entrar, e você está empurrando, Deus está falando que quer entrar, e fica só aquela beirinha, Deus não vai entrar numa porta meia aberta. A porta tem que ser escancarada. E muitas vezes, o Senhor falou muito comigo, enquanto eu orava, eu tive uma visão de um grande escudo, sabe, um escudo mesmo. E o Senhor me disse que, muitas vezes, nós construímos escudos de proteção. São escudos de autoproteção, que nós mesmos construímos. Nós temos medo de ser feridos, nós temos medo dos traumas que nós vivemos, das rejeições. O negócio é que o escudo, ele não nos protege somente das coisas ruins, mas principalmente do que é bom. Quando nós temos um escudo à nossa frente, Senhor, o Senhor conhece, eu fui rejeitado, eu fui ferido, eu não tive lugar, eu cresci só, ou então, olha lá, me roubaram, me traíram. E nós vamos formando escudo contra os homens, mas os escudos que nós temos contra os homens nos nossos relacionamentos, esse escudo também vai servir para Deus. Aonde nós estamos fechados para receber amor, aceitação, carinho, compreensão, nós também estamos fechados para receber isso do próprio Deus. A rejeição, o medo, se manifestam nas nossas relações humanas e com Deus também. E eu estava lendo ali os Salmos também, e Davi, em Salmos 18, 1, 2, fala: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha,
a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Tu és, Senhor, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. A maioria das pessoas, elas querem um milagre. Todos nós queremos um milagre. Senhor, eu quero milagre, eu quero milagre. Mas nós não abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo entre completamente. E quando eu leio de Davi, o Davi, gente, era um homem comum. Ele não tinha nada de extraordinário nele. Quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era porque Davi era um homem superpoderoso, pelo contrário, Davi viveu muitas coisas difíceis, pecados, errou o alvo várias vezes, mas Deus tinha acesso ao coração dele. E quando ele fala, o Senhor é meu escudo, a minha fortaleza, o Senhor é a força da minha salvação. O Davi, ele entregava os escudos dele, os escudos de, muitas vezes, Senhor, eu fiz isso por aquilo, das desculpas que nós damos a Deus por estarmos muitas vezes longe, mas é porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Mas Deus quer um acesso, assim como tinha um acesso do coração de Davi. Deus quer acessar o nosso coração. Querem o toque de Deus, nós queremos o toque de Deus, mas mantemos áreas sobre o nosso próprio controle. Queremos novidade, mas continuamos fechados para instruções tão simples, muitas vezes. E o que Deus está querendo nos dizer hoje? Para de se proteger de mim. O Senhor não quer nos ferir. O Senhor quer nos preencher. Muitas vezes nós crescemos ouvindo um evangelho de um Deus punitivo. Eu estava conversando até com o James essa semana. Onde o pecado é exaltado. Você não pode isso, você não pode aquilo. Olha que você vai para o inferno se você não obedecer. Então, Deus está lá em cima, olhando e vendo o que você está fazendo. Se você fizer isso aqui, você vai, ó, Deus vai, pum, te dar uma banda. Não é? É isso. Então, muitas vezes, nós vemos Deus como um pai punitivo, um pai que está longe, um pai que está interessadíssimo somente no que você está fazendo de certo e errado. E Deus não é isso, Deus é pai. Quando o Espírito Santo sobre nós, Ele nos faz orar, clamando, Abba, Pai, Paizinho, Ele é o nosso Pai. E quem é pai aqui, ou mãe, porque isso é uma comparação tão linda com o amor de Deus, que pai que vai dar algo ruim para o seu filho? Que pai que vai ver o seu filho se ferindo e vai gostar disso? Não, nós queremos abrigar, nós queremos estar com os nossos pequenos debaixo dos nossos braços e protegê-los, se possível, de tudo. Mas nós sabemos que eles precisam ter as experiências deles, eles precisam ter as escolhas deles. Mas o amor de Deus por nós é um amor de pai, é um amor que acolhe, é um amor que atrai, que conecta. Eu um dia desse estava conversando com a minha filha, a Amandinha. Ela ama gato. Ela adora os gatinhos dela. E o gato é um bichinho que Deus me fez pensar. Inclusive, uma conversa que eu tive com ela, porque o gato, muitas vezes, a maioria das vezes, quando existem coisas diferentes dentro da casa, chega gente nova, gente desconhecido, o gato some, né? Ele está nas toquinhas, escondido, ele não aparece. Quando o gato aparece? Ele aparece quando ele está se sentindo seguro, quando ele sabe que ali existem aquelas pessoas que ele conhece, que vai protegê-lo, que vai amá-lo. E o gato, ele procura, sim, o nosso carinho, o nosso abraço, mas é no tempo dele, né? Quase se ela quer pegar o gato não quer, você pega o gato te arranha todinho, porque ele não quer estar ali, você não aprisiona o gato, a Felícia, né? E o Senhor, a maior prova de amor de Deus por nós é a liberdade. Se o Senhor quisesse que você obedecesse, te forçando a obedecer, como um gato que pega no colo, você vai ficar aqui porque eu te amo, e o gato, não quero. Deus não faz isso. Deus não arromba portas. Deus, ele está à porta e ele vai lá e faz assim, ó, toque, toque, toque. Se você abrir, ele vai entrar, gentilmente vai sentar com você, conversar com você, cear com você. Essa é a natureza divina.
de ter nos feitos livres. Nós somos livres para amar o Senhor. Nós somos livres para nos aproximar do Senhor. E nós também somos livres para falar não. Deus não vai nos arrombar. Para Deus, para estar com Deus, nós não precisamos, gente, de muito. Eu creio num evangelho e em um tempo onde as pessoas vão buscar Deus sem performance. Deus não está buscando o que você tem de especial. Eu estar aqui falando para vocês foi assim, ó, brincando, foi não. Foi com muito amor, Flávia. Lá atrás, Flávia. Né, Ju? E quando o Senhor nos convence, nos mostra um caminho melhor, que caminho que eu vou querer seguir lá atrás? Eu quero ouvir o Senhor, eu quero obedecer e fazer o que Ele quer. Sem julgamentos e sem pretensões humanas de fazer algo para que alguém veja ou não. Se o Senhor hoje falou, eu quero falar com as pessoas sobre habitação, eles são minha habitação, eu quero enchê-los e para isso eu preciso que eles tirem, que eles abram mão de coisas que estão impedindo que o meu fluir, o meu derramar seja completo e pleno na vida deles. Então não é sobre você ter muito, é sobre você estar vazio do que não é Ele. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. O texto diz que o azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Ou seja, não é Deus que limita o milagre, é, como eu falei, é a nossa capacidade de receber. Deus é rio sem fim. Ele é rio sem fim. Imagina um grande rio, aquelas águas. Quantas águas que não se acabam, isso é Deus. Mas aí as vasilhas são poucas para o derramar e para a glória de Deus que o Senhor quer se manifestar. E eu não vou demorar muito, minhas palavras não são tão longas, mas o Senhor está perguntando, quantas áreas você ainda precisa me entregar? Quanto espaço você abre para a minha voz? Quanto você quer do mover do Espírito? Não apenas conhecer, de ouvir falar. Quanto você quer andar, se entregar? Se você entrega tudo, Ele preenche tudo. Se você entrega pouco, Ele enche pouco. E se você abre completamente, o céu invade completamente. O Pai não quer a sua força, Ele quer o seu espaço. Ele quer a sua entrega. Ele sabe que a entrega, gente, é contínua. Eu podia falar agora assim, agora se esvazia e agora você vai receber agora tudo. A entrega, ela é diária. Os espaços na nossa vida são diários. Todos os dias nós devemos escolher abrir mão do velho e andar no novo, todos os dias. Não é de uma vez. Eu queria te convidar a olhar para Jesus. Olhar para Ele, o que Ele fez por você. Ali na cruz, quando Ele te conectou de volta ao Pai, quando Ele abriu o caminho para que a gente pudesse olhar para Deus novamente e andar com Ele e ouvir a Ele. Ele nos lavou, nos redimiu, Ele nos empoderou, Ele nos deu filiação, Ele nos deu uma família, nós somos filhos, não somos bastardos, não somos órfãos, nós somos filhos. Quando eu olho para Ele e vejo nele fidelidade, quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos nele, Ele é fiel. Eu me rendo a Ele. Nós nos rendemos a Ele. E quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós nos rendemos, mais fundo nós vamos. Mais nos rendemos, mais fundo nós vamos. É o processo que Deus tem para nós como filhos. A Bíblia diz que nós andamos de glória em glória. Então é glória, em glória, em glória, até ser dia perfeito. Eu queria que vocês pensassem agora, rapidinho, no processo
da limpeza de uma casa. Imagine uma casa com vários cômodos, ou uma casa somente uma cozinha, uma sala. Imagine essa casa entulhada de coisa. Aí eu falo, Aline, vem aqui na minha casa, dormir aqui em casa. Aí a Aline vem aqui, não tem quarto. Eu convidei ela. Aí ela chega na minha casa, não tem nem quarto. Aí eu não vou botar um colchão aqui na sala e cheio de coisa, e cheio de lixo. E ela tenta entrar. E não tem espaço nem para andar. E quando nós chamamos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso ensinador. Ele nos ensinará e ele nos mostrará todas as coisas. Então você vai convidar o Espírito Santo, vem aqui na minha casa. E aí ele vai falar, mas eu não consigo nem entrar. Então, me ajuda aqui, Senhor, a limpar. Me ajuda aqui, tem uns lixos aqui. E Senhor, vamos lá. Vamos tirar isso, esse móvel que está aqui no meio, está atrapalhando até a passagem, então vamos dar uma empurrada. Vocês já limparam casa, fizeram faxina, e a gente sabe que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não é. Não é um milagre. E o Senhor trabalha com processos. Então o Senhor vai mostrar para você aonde tem sujeira, aonde tem que tirar móvel, está muito entulhado. O Senhor quer decorar as partes da sua casa. O Senhor quer construir quartos novos, porque muitas vezes quando a família cresce, a casa fica pequena. E que você seja essa casa onde o Senhor possa construir novos quartos para conter o que Ele quer fazer, a presença dEle. Então eu quero que vocês se levantem. Eu quero que você ore ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero deixar as minhas proteções de lado. Quero declarar que o Senhor é meu escudo e a minha força. Eu quero que vocês fechem os olhos. Que vocês falem ao Senhor. Deus, vasilhas cheias não podem ser cheias de Deus. Eu queria que você entregasse essas vasilhas hoje ao Senhor. O Senhor falou para mim claramente. Eu queria que vocês cantassem a música da casa. Porque nós somos a habitação de Deus. E muitas vezes nós estamos orando, nós estamos pedindo, a gente não vê o manifestar de Deus, nós não somos cheios do Espírito Santo, a gente não vê nada acontecendo. Mas, Senhor, eu te convidei para entrar. Eu te convidei, eu me rendi, eu acredito, eu creio em Jesus, eu sei que Ele morreu na cruz por mim, eu sei que eu sou aceito, mas as coisas não acontecem, as coisas não estou vendo milagre na minha vida. E quando nós não estamos vendo milagres e romperes na nossa vida, é porque o Senhor não está conseguindo se manifestar e entrar profundamente dentro de nós. Deus não procura gente perfeita, Ele procura gente disponível. O céu não é para quem sabe muito, mas para quem se entrega por completo. E eu quero te dizer, se você entregar tudo, o Senhor, Ele enche tudo, Ele vai encher cada pedaço da casa que é você, que é a habitação dEle. Eu queria que vocês orassem com essa música. Pode entrar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Oh, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, apareça, Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. vem. Oh, apareça, Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Espírito Santo de Deus, Jesus. nosso ajudador, aquele que nos lidera, nos governa. Eu peço agora, Deus, que o Senhor venha sobre o teu povo, sobre essas pessoas, Deus, que estão nesse lugar. Deus, que estão te entregando, Senhor, as vasilhas do coração, as vasilhas da alma, dizendo: Senhor, eu não tenho medo mais, eu não vou resistir mais, Senhor, à tua presença. Eu não estarei mais, Senhor, ouvindo, Senhor, o meu eu, as minhas necessidades, que até aqui me trouxeram em lugares, Senhor, que o Senhor não queria que eu estivesse, que me feriram, lugares onde me feriram. Eu vejo pessoas aqui com os pés sangrando, como se tivessem vindo de uma caminhada de muita dor. Os pés descalços foram pisados em pregos. O Senhor não queria você naquele lugar. O Senhor não queria. Muitas vezes nós vamos por teimosia, porque nós queremos ser autossuficientes. Nós dizemos: a Deus,
quero o seu conselho. Eu sei o melhor caminho para mim. E você foi para lugares onde seus pés foram muito machucados. Tudo que não vem E o Espírito Santo, o Espírito Santo está querendo lavar os seus pés hoje. Eu vejo o Espírito Santo. Eu queria chamar pessoas. Você pode vir aqui na frente se você quiser. Fala assim: Deus, eu não quero mais essa caminhada, Deus, onde os meus pés estão sendo feridos. Eu não consigo, Senhor, nem caminhar mais. Foi muita dor que eu escolhi. Eu escolhi viver, mas agora, Senhor, hoje eu quero entregar, Senhor, ao Senhor. Eu quero entregar isso ao Senhor, as minhas escolhas. E eu quero convidar o Senhor a ser o meu ajudador. Espírito Santo de Deus, eu te convido de fato para entrar aqui no meu coração hoje. Eu quero ser a sua habitação. Eu quero pedir a sua ajuda para limpar essa casa. Eu quero pedir a sua ajuda para entrar nesses lugares os mais sombrios, aquelas gavetas, Senhor. O Senhor me fala de gavetas. Senhor, tira tudo de lá, Pai. Tira tudo daquelas gavetas. Aquilo ali não é para você ver, aquilo ali não é para você tocar. Aquilo ali está impedindo o fluir de Deus na sua vida. Eu quero que você entregue isso ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Ele não vai te ferir, Ele não vai te machucar. Ele é um bom Pai, Ele está aqui para te abraçar, para te acolher. O seu coração é do Senhor. Você não precisa buscar em outros, você não precisa buscar no amor, nem de amigos, nem um parceiro ou uma parceira. O amor que te preenche completamente, te inunda, ele vem de Deus. Senhor, eu oro, Deus, por um despertar do Espírito essa noite. Que o Senhor inunda, que o Senhor invada. Que o Senhor venha convencer, Deus, da limpeza de cada quarto. E eu profetizo hoje que não somente essas casas aqui, Senhor, estarão, Senhor, limpas, Senhor, contêineres perfeitos para receber a Tua glória, mas que essas casas também serão, Deus, construídos novos quartos, porque o Senhor quer manifestar a vida, a presença de Deus, a presença dEle na sua vida de forma poderosa, grandiosa, transbordante. Eu vejo a vasilha sendo transbordada. O Senhor tem o transbordante para você. O Senhor tem o além. O Senhor tem o muito mais. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada, Senhor. A obra é do Senhor. É o Senhor quem faz. E nós confiamos no Senhor essa noite. Agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Jesus. O Senhor é tudo, o Senhor é tudo em nós. Te entregamos, Senhor, nossas coroas, te entregamos, Senhor, nossa performance. Nós entregamos, Senhor, até mesmo nossos pensamentos de pequenez, porque o Senhor está dizendo que o pensamento de pequenez não vem dele. Esse pensamento de pequenez são dos seus traumas e das caminhadas que você fez até hoje. O Senhor tem um lugar de honra para você. O Senhor tem um lugar na mesa para você. Eu vejo pessoas sentadas longe da mesa porque elas escolheram estar. E o Senhor está dizendo, você tem lugar à mesa. Porque a mesa do Senhor, ela é farta, ela é abundante. Ela tem variedade de alimentos. E ela é suficiente para alimentar todos os filhos. Todos os filhos. Não existe filho fora da mesa. Não existe filho sem alimento. Não existe filho desnutrido. Não existe. Existem filhos fortes, existem filhos valentes, existem filhos saudáveis, existem filhos que vão representar e vão ser sim a imagem do Pai aqui na terra. Não vão ser uma caricatura, vão ser a imagem do Pai. É isso que o Senhor desejou quando te formou no ventre da sua mãe. Que você seja um filho que manifeste a presença dele, um filho que seja a imagem e semelhança dele. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Um filho onde ele vire as costas
E ele sabe que o filho vai estar ali representando ele. Olha aqui, ó, eu estou aqui em nome do meu pai. Porque eu sei, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou tudo, eu sei fazer como ele me ensinou a fazer. Porque o Senhor te capacita a fazer e ser a imagem dele, quem ele te criou para ser. Aleluia, Jesus. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Senhor, nós te louvamos. Pai, obrigada pela tua presença nesse lugar. Senhor, obrigada, Pai, pelo teu fluir nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque aqui, Deus, nós vemos, Pai, um rio que jorra sobre a nossa vida. E um rio que é estendido nas nossas casas, nas nossas famílias. Senhor, obrigada pela tua presença. Obrigada, Pai, porque aqui é lugar de milagre. Aqui é fonte de milagre, Pai. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai. Oh, Senhor. Das tuas promessas me moldaste. Ora, bala, até meu ser desfeito não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti, que te traga paz. Que os anjos do Senhor se acampem ao seu redor. Que a sua casa seja invadida com essa unção poderosa. Que a sua casa, que tudo aquilo que você chama de seu, seja blindado, seja guardado e protegido pelo poder do sangue do Senhor. E que Ele continue fazendo o que Ele começou a fazer nessa noite. Na madrugada, amanhã, até o fim desse ano, você vai viver milagres. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, oh Deus. Para testificar as coisas que a gente tem vivido aqui, eu quero convidar a Mayra para vir aqui compartilhar um testemunho conosco. Nada como um testemunho para testificar a presença do Senhor, né, na nossa vida. Mai, compartilha com a gente o que o Senhor tem feito. Primeiramente, boa noite. Prazer, eu sou a Mayra. Estou vindo aqui desde setembro e desde o primeiro dia que eu pisei nesse lugar eu senti o céu descer. Então, eu venho presenciando, sendo preparada. Estou guardada no secreto, orando por minha família. E eu sempre tive muito medo que a minha filha passasse pela ausência da paternidade. Porque, recentemente, Deus restituiu a minha identidade, me mostrou que eu não era órfã. Minha família, ela está se restituindo a passada, né? Meus pais, no caso.
eles estão se mostrando presentes, mas a minha filha, eu não gostaria que ela vivesse a mesma coisa que, infelizmente, eu vivi. E há 2 semanas atrás, eu falava que tinha entregue realmente. Desde o ventre, desde que eu descobri que eu estava grávida, apesar do contexto todo do cenário, que não era, como eu poderia dizer, da melhor forma que eu poderia pensar e escolher, mas Deus escolheu. E eu, que não podia gestar, gestei. E ela veio para poder me provar de que o impossível era real. E o Senhor, Ele tem feito maravilhas. E há exatamente 2 semanas eu conversei com uma pastora, ela foi instruída, obviamente, através do testemunho da pastora Flávia e do pastor Daniel também. Eu consegui ter o discernimento para poder conversar com ela e ela intermediar a minha situação familiar com o pai da minha filha. Meu futuro esposo, se Deus quiser, amém. Já voltou para casa, amém. E tínhamos conversado, alinhado, estamos fluindo, tudo está acontecendo. E à noite, estando aqui, ali logo na varanda, também nós estávamos conversando, orando, e eu senti a presença do Senhor. Enquanto a Flávia ministrava e trazia a palavra, ela pediu para que a gente se ajoelhasse, e eu estava com a minha pequena, que já vai fazer 4 anos, no colo, dormindo, e eu me levantei porque eu senti o Espírito Santo agindo, e eu me ajoelhei neste momento, coisa que é muito raro, gente. Fazer isso com uma criança no colo é meio que impossível. Mas eu fui e fiz, e eu falei: Senhor, semana passada uma pessoa me perguntou se eu havia entregue. E eu afirmei que sim. E naquele dia ele me pediu. Só que ele me pediu de uma forma que eu estava preparada, que eu tinha autoridade e que de fato ele estava ali no mover e ele queria que eu a entregasse de coração aberto. Porque mesmo que falte alguma coisa terrena, celestial não vai faltar. Aleluia. E ele supre. E eu entendi que naquele dia que eu liberei o perdão, que eu conversei com ele, que eu alinhei, à noite veio a resposta celestial. E naquele momento que eu a entreguei, eu fechei os olhos, imaginei ali recebendo a minha filha de braços abertos e a levando, inclusive. E eu falei: ela não é minha, ela é tua. A minha jovem graciosa, ela não é minha, ela é tua. Foi o Senhor quem escreveu o nome, foi o Senhor quem colocou em meu ventre, eu tenho certeza. Foi Ele quem me deu a possibilidade de gestar minha filha. E aí, naquele momento, em seguida, assim, enquanto a Flávia ia ministrando, ia falando todas as coisas, ao final, o Daniel chamou para que nós recebêssemos o novo. E eu estou em um projeto, o nome é Lar em Ordem. Deus, Ele tem me movido, eu estou fazendo transição de carreira recente. Então, assim, após a maternidade, Ele me direcionou para onde Ele gostaria que eu atuasse. E hoje eu estou vivendo a prova. Eu tenho a minha primeira casa, estou recebendo a segunda. E a honra, ela é muito maior, ela é dobrada. Ela é quadruplicada quando ela é celestial, quando a gente se entrega. E aí eu levantei, me ergui de novo com ela no colo para poder receber o novo. E ela dormindo plena. Enquanto a Dani estava ministrando ali, falando sobre várias outras coisas, liberando o futuro. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sentia. Outra coisa a não ser o Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento. E ali, eu fechei os olhos, não conseguia me conter. E eu suçava ela. Enquanto eu suçava, o pastor Pedro, quem a pegou. E eu senti que eu estava entregando não para o pastor Pedro, pessoa, mas sim para Deus, sim para o Espírito Santo. Aleluia. Gente, foi surreal. Eu senti o céu descer pela segunda vez. Aleluia. Então, assim, estar aqui foi o momento mais incrível desse ano. Desde o primeiro dia que eu pisei, Deus, Ele tem liberado infinitas graças. E toda honra e toda glória é para Ele. Aleluia! Gente, isso foi tão real que quando chegou em casa, o Pedro falou: ele, amor, você lembra aquela menina de 4 aninhos? Eu vi a mãe dela ajoelhando, eu fui lá e peguei ela. E quando eu peguei, eu senti um amor tão grande por essa menina. Eu senti algo especial. Ela falou, o vestidinho dela subiu e eu abaixei o vestidinho dela, assim. E eu falei, nossa, Deus, que a minha filha sempre esteja guardada, assim como eu estou guardando essa menina.
Então, olha o poder de Deus. Muito feliz por você. E, gente, como é bom, né? Testificar, testemunhos. E eu sei que eu tenho mais gente aqui para testemunhar, para testificar. E, gente, cada testemunho, não sei se vocês sabem, mas existe um poder dos céus em cima disso. Então, a pessoa que está testemunhando, isso você recebe na sua vida também. Amém? A Aline tem uma bênção aqui para contar para a gente. Na verdade, eu quero dar um presente. Para quem sabe, eu estava aqui semana passada, né? E eu vim de Poços porque eu abri uma empresa lá, mas lá eu não estava vendendo. E eu falava, meu Deus, por que eu tenho que ir para outra cidade para vender? Só que eu não vim para vender. Eu vim para mudar a minha vida. E as minhas amigas estão aqui para testemunhar, né? Deus bagunçou minha agenda todinha. Aí eu falei para ele, pai, tu bagunçou minha agenda, tu paga minhas contas. Mas foi algo sobrenatural. E eu fui embora porque eu tinha uma agenda em 3 corações. E voltei ontem, foi ontem? Voltei por causa do projeto da música. E enquanto eu estava arrumando a minha mala, eu achei um objeto que eu comprei. Eu acho que... Quando foi que a gente foi para Londres? Tem uns 3 anos? Uns 3 anos eu comprei esse objeto em Londres, para mim. E quando eu peguei, que eu não encontrava, porque era um objeto, para mim, não é um objeto de muito valor, mas é um objeto que representava muito para mim. Quando eu vi esse objeto, Deus falou, esse objeto não é seu. Esse objeto é da Kindle Center, da Flávia e do Daniel. E quando você abrir esse objeto, você vai entender tudo. Eu queria que você viesse aqui. Eu quero chamar todo mundo que está caminhando com ela, todos aqui. Não abre ainda, não. Eu quero que todos vocês que estão caminhando aí já há um tempo com a Flávia e do Daniel, calma que vocês vão ver. A Lígia vai entender. Eu comprei lá em Londres. E eu queria chamar 2 pessoas aqui que eu acredito assim, que a unção que você respeita, você atrai. E quando você abrir, você vai entender. Porque tem tudo a ver com a sua pregação. E agora, por isso que eu falei, eu achei que eu não tinha trago. Mas eu trouxe e você vai ver porque eu queria chamar 2 pessoas aqui para orarem por esse projeto. Eu queria chamar a Patrícia. Queria chamar 3 pessoas, Lígia, e queria chamar a pastora Simone. E aí agora você vai abrir esse objeto e você vai mostrar. E você vai entender o porquê desse objeto. Ah, não sei não. Você sabe o que é isso? Isso é um chaveiro de uma chave, de uma casa, que foi o que você pregou. E Deus está entregando para você essa chave de uma igreja. Igreja não é essas paredes. Igreja somos nós. E essa aqui recebe a chave da sua casa e dessa casa que Deus está te dando. E eu queria pedir para essas 3 profetas orarem por esse ministério, porque essa casa, canta Moisés. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Isso aqui foi comprado, sabe aonde? No Palácio da Rainha. Essa casa é sua. Esse é um chaveiro, um memorial de que nós somos príncipes e princesas. Então, consagra isso aqui. E diga, essa casa é podem vir, meninas, podem orar, podem ministrar. Ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Declare, porque você faz parte da casa de Jesus, e declare: apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar.
teu nome cresça. Vem me incendiar. Enche este lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Seja espectador, querido, se envolva na presença do Espírito Santo. Você é casa, você é a casa do Altíssimo, você é morada do Espírito Santo. Que você seja inundado pelo fogo do Altíssimo. Ele está aqui, Deus. Encheira, laba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 l
nesse lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Você é a casa do Altíssimo, então fale. Enche este lugar. Põe a mão no seu coração e diga: enche, enche este lugar. Enche este lugar.